Saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde, o Facebook, meu Facebook. Vamos começar mais uma live, mais uma reflexão com vocês. Tudo bem com todos vocês? Tudo bem? Eu quero começar hoje. Eu vou começar imitando o Tonico Pereira, que o Tonico Pereira faz no seu Instagram e no seu Facebook, aqueles vídeos de 20 segundos, né? Em que ele diz uma coisa assim muito densa, né? Vou fazer a minha lá, Tonico Pereira, assim, né? É assim que ele fala, né? Coelhinho. Se eu for. Ele chega perto, né? Coelhinho. Se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e enfiava ela no bolso. Tudo bem? Péssima, né? Eu não sou o Tonico Pereira. O Tonico Pereira, eu tô impregnado da felicidade que é o Tonico Pereira, né? Tonico Pereira sempre foi um ator, desde pequenininho eu curto o cara, ele era o Zé Carneiro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esqueci de perguntar para ele, mas eu não queria entrar muito nesse saudosismo ali, né? Então, só para quem não sabe, eu entrevistei o Tonico Pereira agora há pouco, né? A entrevista foi para o 247, está lá no cardápio do 247. Dessa vez não está no meu cardápio, mas está fácil, né? Para vocês é só clicar, clica lá clicar no Google já deve aparecer, né? Conde Tonico já vai aparecer a nossa entrevista lá. O Tonico é dádiva total, é um cara sem uma gota de rabo preso com absolutamente nada e apenas com, enfim, com o caráter dele, com a profissão dele, né? Ele é um ator. Ele disse que não é artista, ele não gosta de ser chamado de artista, ele é um ator libertário. Ele é um cara sensacional em vários sentidos. A amizade dele com o Zé de Abreu é muito grande. Eu falei com o Zé de Abreu hoje também e eles têm uma coisa assim de se provocarem, né? Muito bonito. Por isso que o Tonico disse que era o presidente do autoproclamado dos Estados Unidos, né? Para ir para cima do Zé de Abreu. Por outro lado, o Zé de Abreu tá. Eu quero falar disso depois, né? Eu não quero começar a live com isso, porque o tema hoje, o eixo temático dessa live é o crescimento do antibolsonarismo, né? O crescimento do antibolsonarismo realmente impressiona. Eu vou explicar para vocês por quê. Então, são vários temas, mas assim, só de aperitivo, né? A autoproclamação do Zé de Abreu, presidente da República, ela mexeu demais com a cena política. Estava faltando isso. E agora, quer dizer, não, ela não é mais uma brincadeira, simplesmente. Agora se tornou realmente um protocolo político de extrema densidade e potência. Essa autoproclamação do Zé. E nem começou, né? A verdade é que nem começou ainda. Ele nem está no Brasil ainda. E tudo isso que está gerando, toda essa energia que está gerando em torno do Zé de Abreu, em torno dessa ideia de um presidente autoproclamado, já que nós não temos presidência da República, o Bolsonaro é um fraco, quer dizer, tudo converge muito rapidamente, e é bom a gente, ao mesmo tempo, de saber que nós estamos num momento muito bom para a democracia, com todos os problemas, é justamente um momento perigoso, né? Aquele momento que você está prestes a golpear. Hoje o Tonico Pereira falou para mim do Muhammad Ali, né? Fiquei tão feliz porque eu sou imensamente fã do Muhammad Ali pelas mesmas razões que as do Tonico, né? O Tonico disse que assistiu uma luta e o Muhammad Ali estava lá e enquanto ele batia e, enfim, tomava uns murros do adversário boxeador, que o Muhammad Ali era, né? Ele provocava, falava, ficava falando na orelha, né? O público ficava provocando também o Muhammad Ali e ele devolvia a provocação, fazia assim, aquela coisa toda. Quer dizer, a irreverência e aquele dispositivo que muitos de nós acabamos esquecendo,
com essa sequência aí essa sequência de horrores, e essa sequência de horrores é justamente consequência desse esquecimento. Que esquecimento é esse, Conde? O esquecimento do poder da palavra. É? O bolsonarismo é um dispositivo, é um segmento que despreza a palavra. A palavra não tem valor para o bolsonarismo. Eles podem dizer qualquer coisa a qualquer momento, e aquilo já toma valor de valor factual, digamos assim. E, evidentemente, isso não deveria acontecer, porque nós temos uma história, nós temos uma identidade, nós temos várias questões complexas atravessando a linguagem. Né? A linguagem não é esse brinquedinho que eles acham. Daqui a pouco eu vou falar do recado para o Lula e dizer para vocês de tudo que a gente tem que fazer aqui para fazer os recados aparecerem aqui para mim. Eu estou dando um oi agora para vocês aqui do YouTube. Já deve ter recado para o Lula aqui, ó. Leila Brito, já vou ler. Lula, confio na sua inocência e defendo sua honra e seu legado todos os dias, em todas as circunstâncias. Acompanhei cada realização do teu governo. Te amamos. Você é o melhor presidente. Leila Brito, muito obrigado. Recado para o Lula, tá? Então, se vocês quiserem, vão colocando aqui. Eu já chamei a atenção que eu não vou ter condições de ler todos, mas eu vou fazer o meu melhor aqui para vocês, tá? Acho que é uma manifestação de lealdade minha a vocês, que a gente possa fazer isso, que a gente possa se manifestar na live. A live é coletiva, é de vocês todos, não é só minha, né? Embora eu faça aqui o trabalho braçal, oral, de conduzir uma discussão, de conduzir a polifonia. Muita gente fala assim, mas você fala sozinho o tempo todo, mas, querido, eu discuto comigo mesmo. Né? Vocês percebem isso? Eu debato e às vezes discordo de mim mesmo. É assim que é a linguagem. A linguagem ela é múltipla. Nós somos muitos dentro de nós mesmos, tá? Então, assim, é por isso que a gente consegue conduzir, né? Conduzir uma hora de resenha, fazendo aí as devidas correções de curso no meio da fala, no meio do discurso. O pessoal está falando aqui já de Tuiuti, né? Tuiuti hoje vai ser um momento muito importante, talvez mais do que o desfile do ano passado, cujo tema foi a escravidão. Um tema muito forte, que trouxe os manifestoches para o centro do debate, né? O carnaval é muito poderoso, ele é mais poderoso do que a academia, do ponto de vista de produzir interpretação social no Brasil. Se você pode pegar toda a sociologia brasileira, com todo respeito, e diante do carnaval, de 100 anos de carnaval no Brasil, ela não vai ter a mesma possibilidade de leitura de uma nação, de um povo como o carnaval tem. Então, é a força popular, é a cultura, isso é muito forte, isso pode nos redimir, nos trazer uma nova perspectiva, e quero falar muito disso também hoje com vocês. Então, vamos ver aqui como é que eu organizo esse início de live. Tem alguém dizendo aqui, ó, a Kate Mel está dizendo o seguinte, acho que não foi isso, Conde. Isso o quê? Eu acho que as pessoas começaram a aceitar que o Lula é um preso político. As injustiças, o ódio excessivo fizeram muito refletirem. Isso deve ser o crescimento do antibolsonarismo, né? Acho que você tem razão, Kate Mel. Kate Mel, que linda, não. Kate Mel, é uma coisa assim doce, né? Totalmente doce. Um beijo para você. Tonico deu um show. Diversos temas Manaus aqui, né? Tonico deu um show. Tonico é sensacional. Vamos lá, eu não quero digredir tanto para não confundir todo mundo que está chegando aqui na live do Conde. É muito bom conversar com um cara assim que não tem medo, né? Enfim, ele falou de tudo, falou de futebol, falou de política, falou de Brizola, falou de partido, falou de Venezuela, falou do Bolsonaro, do Lula. Foi tudo muito bonito e eu quero falar dessa coisa do Tonico Pereira hoje com vocês. Assistam a entrevista, tá? Recomendo muito essa entrevista com o Tonico Pereira. Foi realmente um passeio assim no pensamento dele. É muito elegante. Vocês já viram o que ele faz no Instagram? No Facebook? Sigam o Tonico no Facebook. Façam esse favor para o Conde. E no Instagram também. Ele é sensacional. Ele pega aquele celular dele,
ele grava o pensamento dele assim a qualquer momento, a qualquer hora. E ele diz coisas em 10 segundos que a maioria das pessoas hoje no Brasil não dizem num dia todo, né? Que talvez eu demore aqui 1 hora para tentar falar alguma coisa para vocês. O Tonico tem uma outra vibe, ele tem uma outra relação com a linguagem. Eu falei para ele que o que ele faz parece haikai, né? Parecem haikais aquelas inserções dele. É muito bonito. E ele faz a provocação e tem uma repercussão muito grande. Então, assim, além de tudo, ele é um ator e essa profissão dele, essa vocação dele, faz com que ele tenha uma relação diferente com a palavra. E eu acho que é esse que é o ponto, talvez teórico, que eu tenha de tocar hoje, um pouco com vocês, que é a dimensão da palavra. Nós tivemos problemas no curso da democracia brasileira, justamente porque as palavras pararam de fazer sentido num dado momento. Claro que elas não cessam completamente do sentido, mas elas tomaram uma outra dimensão na sua produção de sentido. Uma outra, né? De uma certa maneira, se esvaziou muito. Se esvaziou porque todo o processo político, vocês já ouviram falar em saturação, né? A saturação, o que é? Saturação, fadiga de material. O que significa isso? Significa que todo um processo, ele vai no curso da história, ou no curso a fadiga de material é usado para metalurgia. Metalurgia. Quer dizer, uma engrenagem, ela tem uma vida útil. Aí aquela vida útil termina. Estão me acompanhando? Tudo bem? Você tem que fazer manutenção, tem que engraxar e tudo mais, aquela engrenagem vai funcionando e tal. Aí chega uma hora que ela não consegue mais, que ela gira em falso, tem que trocar a peça. O mundo da política é a mesma coisa. O mundo do discurso, o mundo das palavras é a mesma coisa. Você tem um processo que dura um tempo, um processo, por exemplo, que nós estávamos vivendo de democracia, de direitos consolidados. É da engenharia, a fadiga de material? Tudo bem, Lucena, obrigado. Mas a metalurgia faz parte da engenharia, né? Não faz parte? Também é um tipo de engenharia, a metalurgia. Salvo engano. Bom, faz parte todo esse discurso. Você ficar 13 anos dentro de uma lógica que preserva direitos, que aumenta os direitos, que aumenta o salário, que valoriza a vida, que valoriza o atendimento médico, que valoriza a produção de riqueza, tá? Enfim, que valoriza a própria democracia. Se você tem um processo longo nesses termos, o próprio funcionamento da linguagem ele vai dar uma estremecida, até pelas complexidades da sociedade brasileira e da sociedade do mundo todo, porque a gente está vendo isso acontecer no mundo todo também. Então, de uma certa maneira, nós temos de lidar com isso. A sociedade, a história, se move por ciclos. São ciclos de sentido. Estão me acompanhando ou essa história está muito pesada para hoje, para um dia de carnaval, para segunda-feira de carnaval? Tá? Ela se move por ciclos. São camadas, são blocos de sentido de discurso de história, que eles vão se desdobrando ao longo da história, tem um outro tempo. Não é o tempo reativo, subjetivo que nós temos dentro da gente, por isso que nós não entendemos Lula, porque o Lula, o Tonico Pereira falou, né? O Lula já é futuro. O Lula, ele tem um tempo diferente de todos nós. Ele sabe que ele é uma personalidade histórica. Tá? Nós temos de aceitar. Claro que ele é um ser humano de carne e osso que sofre como todos nós, mas ele é também uma ideia, uma emanação, um sentimento que transcende a mera subjetividade. Ele consegue ser maior do que tudo isso. E ele entende tudo isso. E a lógica dele está construída nesse contexto. Ele não pensa como Conde, como você, como um ser humano, como um trabalhador normal. Não. Ele pensa investido da história dele, de ter liderado um processo democrático num país imenso como o Brasil, e ele trabalha investido dessa responsabilidade.
trabalha assim, age, né? Toma suas decisões. Então é por isso que ele realmente ele poderia ter escolhido não sofrer, não ficar preso. Mas você acha que ele está sofrendo? Não? Ele sofreu por causa do Neto. Mas você acha que ele está sofrendo porque ele está preso? Não, ele sabe o que ele está fazendo. Aquilo ali é a história dele. Ele está com o domínio desse processo. E todos aqui fora, todos os seus algozes, Sérgio Moro, por exemplo, Sérgio Moro ele está definhando politicamente, teoricamente, moralmente. Ele definha. Ele está competindo com o Bolsonaro agora, quer dar o troco para o Bolsonaro. Será que ele vai conseguir? Foi desautorizado pelo Bolsonaro, aquele que era o super-ministro. Então, veja, são blocos, são movimentos muito fortes e que, segundo essa tese que eu estou aqui dividindo com vocês, talvez tenha chegado na sua saturação, junto com a Dilma Rousseff. Ela calhou da Dilma Rousseff estar nesse momento, naquele preciso instante histórico. Né? E aí é aquela análise que o Rogério Skylab também conversa comigo de vez em quando. É uma análise que também o Mário Vitor Santos, grande jornalista, também comentou isso comigo. Que é, você não olha mais a história e a realidade política em volta de você e social de uma maneira personalista, como a imprensa faz. Você olha de uma maneira estrutural. É uma espécie de estruturalismo. Então, você deixa de culpabilizar as pessoas. Ah, a culpa da Dilma que não soube fazer isso. Ah, não sei o que não soube fazer isso. Ah, é o Cardoso que não soube fazer a defesa. Ah, é o Lula, que esse bando de intelectual da USP francesinho. Eles são nessa onda, né? Esse pessoal aí, né? Eles gostam de falar assim, não, o PT errou. Aí também culpabiliza o PT. Eles têm que culpar alguma coisa para funcionar. Então, não é assim. Se você fizer uma análise estrutural séria, você vai perceber que são movimentos em bloco de toda a sociedade que promovem esse tipo de mudança. Então, nesse sentido, o golpe estava previsto na nossa história. E olhando à distância hoje, estava previsto. O Brasil é um país de golpe, um golpe atrás do outro. E na história mundial isso também está dramaticamente colocado. Tudo bem? Posso avançar mais um pouco? Vão produzindo os recadinhos para o Lula aí, que daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leitura, tá? Vocês estão me acompanhando aqui? O Conde está um pouco mais teórico hoje. Daqui a pouco eu vou cair na vida aqui com vocês, fiquem tranquilos. Só complementar esse raciocínio inicial, porque eu acho que tem uma coisa muito importante que pode acontecer. Né? Da civilização, de toda a humanidade, não só o Brasil, não só os Estados Unidos, os europeus, tudo mais. De todos nós cairmos novamente num processo extremamente violento, assassino, como vem sendo a história humana há tanto tempo. Você olhar a história humana, você vai ver a história da civilização. A cada 50 anos, você tem uma precipitação do ódio muito forte, né? As pessoas irracionais, uma onda de irracionalidade. Vou falar do policial militar quebrando o braço, do Fulião. Claro que eu vou falar, porque isso está conectado com tudo que eu estou falando também. Então, por exemplo, você pensar na Segunda Guerra Mundial, que foi a última, não a última, porque teve outras guerras terríveis depois disso, evidentemente, continua tendo, mas assim, de proporções globais, né, que envolveu o mundo todo de maneira absolutamente forte. Nós vivemos há 70 anos, não faz muito tempo, se você pensar historicamente. E a superação, justamente a superação disso, desse trauma, o Chomsky falou isso quando esteve no Brasil, na Perseu Abramo. A superação desse trauma, que era uma nova lógica civilizatória, depois desse trauma da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, é que está sendo, nesse momento, empurrada novamente para algum lugar que nós não sabemos qual é. Veja, foi depois da Segunda Guerra Mundial que nós conquistamos, que a civilização conquistou, por exemplo, acelerou direitos das mulheres. A LGBT demorou um pouco mais, mas o start foi dado ali.
direitos dos negros, igualdade, né? A multiplicidade étnica, esses valores foram aparecendo. Toda a massa de manifestos da ONU, Declaração dos Direitos Universais do Homem, Declaração dos Direitos Humanos, Direitos da Criança e do Adolescente, tudo isso foi redigido naquele momento, pós-Segunda Guerra Mundial. É esse processo que está sendo agora atacado fortemente. A gente percebe que, por exemplo, a Damares Alves, esse ministério do Bolsonaro, eles atacam tudo que for da ordem do direito humano conquistado depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse sentido, para finalizar essa resenha, não vou querer aprofundar isso aqui, porque acho que isso aqui é um tema para uma outra oportunidade, né? Pode ser que o mundo... hoje eu acabei de ver uma notícia que me preocupou muito. A Rússia saiu do tratado nuclear. Acabou de sair. A notícia estava escondida ali na home da Folha de São Paulo. E dentro da notícia tinha uma outra questão ali que os americanos já tinham saído do tratado nuclear já faz tempo. Então você não tem mais tratado nuclear. Entendeu? Você não tem mais isso. O mundo voltou sem que ninguém se desse conta a uma situação que foi da Guerra Fria. Evidentemente, nós não temos aquela polarização mais que era concentrada ideologicamente na União Soviética e nos Estados Unidos, mas nós temos a mesma polarização ideológica. Você só não tem um país proprietário dessa polarização. Você tem os americanos que representam o capitalismo, mas você não tem um país que substitua, por exemplo, que foi a União Soviética naquele período, nos anos 60. A China não é esse cara. A China não é esse país. Então, veja. Nós estamos no impasse civilizatório global, não é só brasileiro. Nós temos a iminência de guerra na Venezuela, essa iminência de golpe perpétuo que a Venezuela vive desde que Chávez ascendeu ao poder. E o Brasil tomado por esse processo. Veja, o Lula era mistério para esses golpistas internacionais do mercado financeiro e dos interesses da indústria de armas e de todo tipo de interesse capital que você puder imaginar, encarnados em grande medida pelos americanos. O Lula era uma pedra no sapato de todo esse processo, quer dizer, o Lula segurava um eventual fechamento de ciclo histórico, civilizatório. Além dele representar o futuro, ele também representava um passado virtuoso. Deixa eu ver o YouTube aqui, porque eu tô avançando demais nas minhas reflexões e eu tenho que dar uma atenção para vocês aqui. Vamos lá. Tem recado para o Lula, eu vou ler um pouquinho. Então, tudo bem. Só para finalizar o raciocínio, e daí a gente vai para outras questões mais práticas do eixo do antibolsonarismo de hoje. Eu acho que nós temos que tomar cuidado. Eu acho que é por isso que o Nobel da Paz para o Lula também é muito significativo e cada vez mais forte. Porque o Lula representa essa potência muito mais imensa do que a própria história para segurar ciclos de violência ou desencadear ciclos de pacificação e conciliação. Ele é esse cara. Então, talvez nunca antes na história do Nobel da Paz tivesse um candidato tão merecedor desse prêmio. Como exemplo para o mundo. Não é um prêmio assim para o Lula chegar, ostentar, esfregar na cara dos fascistas brasileiros, da Rede Globo, etc. Não é. É um prêmio que é importante para o mundo. E nesse ponto, o Tonico Pereira também disse uma coisa muito bacana. Ele disse que o Lula... Deixa eu tomar, tô com a minha canequinha Lula Livre aqui, que eu ganhei da Paula Menicone, ó. Minha canequinha. Deixa eu tomar um golinho. Sabe o que tem aqui dentro? Não vou falar, não falo para vocês, não. Adivinhem o que eu tenho aqui. Então, para fechar, vamos fechar. Fecha comigo. O que eu estava falando é do Tonico, né? Falando do Lula. O Tonico disse assim que o Lula, ele sabe perfeitamente a dimensão que ele tem, histórica. E que os gestos dele, que para nós parece um sacrifício muito, muito profundo e doloroso, na verdade, para o Lula é absolutamente normal.
É normal. Tá? A compleição intelectual do Lula, ela não é como a nossa. Ele assimila essas questões de outra maneira. Qualquer outra pessoa na condição do Lula já teria enlouquecido. Já teria, sabe, solidão, já começa a ter caraminhola na cabeça, tudo mais. O Lula não, o cara fica melhor ainda, fica mais inteligente lá dentro, começa a escrever, sabe? Já leu os clássicos da literatura brasileira toda, já leu mais que a maioria dos intelectuais aí que ficam falando por aí, pelos jornais, Folha, Estadão, né? Ele leu mais. O Lula, nessa altura, acho que já leu mais de 100 livros lá dentro da Masmorra de Curitiba, né? Então, veja, é preciso que a gente realmente tenha a humildade de entender que o ser humano não é uma coisa bonitinha, boazinha, que se você degradar instituições, se você não respeitar a democracia, se você não souber perder, se você não souber entender os protocolos de convivência humana, tudo pode ser jogado por água abaixo. Não existe essa coisa de achar que a gente está indo por um caminho civilizatório assim. Né? Você tem vários filósofos, o próprio Wittgenstein já falou disso. Você não tem essa questão. É essa questão de achar que é quase positivista, né? Que a gente caminha para um mundo melhor sempre. Não é assim que funciona. Nós temos uma oportunidade, a internet ela veio para mudar um pouco essa lógica, porque ela empoderou muita gente, ela deu voz para muita gente, o que também foi um problema. Evidentemente, não é só um problema, também é a solução. Então, tem que fazer desse problema uma solução, né? Na verdade, não é um problema. Nunca achei e não vou achar. Pode vir qualquer Humberto Eco falar qualquer merda na minha cabeça, que ele não vai me dissuadir do fato de que a internet é um instrumento importante para a gente poder construir, sim, um mundo melhor, a utopia. Só que nós temos de ter coragem de construir isso e não ser esse bando de babaquinha cético aí da direita ultraconservadora brasileira, sobretudo, que é a mais burrinha do mundo. E cujo baluarte, estandarte principal carnavalesco é o Pondé, né? O Pondé e o Karnal, né? São os dois baluartes filósofos da ultradireita conservadora burrinha brasileira, né? São dois, assim, que realmente eu fico impressionado com a capacidade que eles fazem escrever. Vamos lá, vamos ler um pouquinho, fazer a transição, vamos recados para o Lula aqui, né? Recado para o Lula. Clotilde de Castro, uma hora essa tapioca vira presidente e com força total. Muito bom, muito bom. Lula, enquanto você cresce e os metros quadrados da verdade aumentam para você, seus algozes aqui fora diminuem e se sufocam nos próprios preconceitos, as suas prisões internas. Perfeito, isso aqui me lembra até Crime e Castigo do Dostoiévski, né? Que o castigo, ele vem dentro de você, né? O crime que você comete, a punição que você sofre, né? Ela está dentro de você. Isso é Dostoiévski puro, né? Também é Nietzsche depois. Que foi em Dostoiévski para produzir a sua filosofia tão original assim. Vamos ver aqui. Tururu, tururu, tururu. Onde... o charuto, hoje não estou com charuto. Hoje não deu tempo de acender. O charuto está aqui, eu posso até acender ele aqui para terminar a live. Vamos ver, recado para o Lula. Continua na luta, meu ídolo, estou nessa luta junto com você desde o início dos anos 80. Tem gente me mandando recado para o Lula aqui no Face. Deixa eu ver se eu consigo ler um, pelo menos. Janete Potrich. Olha lá, eu baixo e aí prejudica a minha transmissão no Facebook. Recado para o Lula, você é um exemplo de coragem, de humildade, amor e tranquilidade. O Brasil te ama. Janete Potrich Pessato. Muito obrigado. Deixa eu avançar alguns lances aqui. Vou ler o último recado para o Lula. Maria Nízia, recado para o Lula. Te conheço desde 1979 e aprendi a te amar desde então. Você é o mesmo, com os mesmos valores e princípios nobres. Te amo. É muito amor, né? É muito amor. Eu também conheço o Lula desde os anos 80 e tal, mas é curioso que, assim, também tinha muito sentimento, acho que tem essa coisa, mas o amor passional, sanguíneo, né? Eu acho que ele brotou depois de o Lula ter sido tão atacado e perseguido assim. Ele sempre foi perseguido, mas depois de passar pela presidência, depois de passar por tudo que ele passou e tudo mais, dessa perseguição, desse lawfare, dessa coisa absurda do Moro, você ter uma personagem, que é o Sérgio Moro, tão ressentido, tão limitado, tão vingativo, indo para cima do Lula, provoca
uma explosão de amor e de afeto que é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Então, quero só dizer um recado. Essa live, a live do Conde, ela depois de um tempo, eu passei a fazer a transmissão ao vivo pelo meu canal no YouTube, que atingiu 12 mil inscritos hoje. Estou muito feliz aqui. Obrigado. 12 mil inscritos. Inscreva-se no canal do Conde, tá? Agora eu transmito, então, nesse momento, o horário é às 19 horas, todos os dias, pelo Facebook, pelo meu canal no YouTube. Essa live tem a tradição também de ser reprisada na TV 247, todas as manhãs, 8h30 da manhã. Então, você que me assiste agora, que está chegando aqui na TV 247 para assistir a live do Conde de Manhã, que tem um alcance maior, porque a TV 247 tem 320 mil inscritos, está chegando a 500 mil, daqui a pouco vai chegar em 500 mil de inscritos. Eu queria que vocês entendessem a seguinte coisa, quer dizer, não posso ler as mensagens de vocês, mas eu acompanho a transmissão, eu fico acompanhando a transmissão. Então, eu vejo tudo que está rolando lá depois. E, na medida do possível, tento dar feedback para isso. Mas agora, com essa história do recado para o Lula, vai valer a mesma coisa. Quer dizer, vocês podem colocar os recados de vocês para o Lula, eu vou acompanhar a transmissão e vou selecionar um ou outro para mandar para o Lula realmente, na verdade, para ler, né? Porque daí ele assiste a live e vai ver o que está rolando aqui. Eu vou tentar fazer isso. Eu sou sozinho, tá? Então eu peço para a compreensão de vocês se eu não conseguir fazer aquilo que eu estou tentando fazer aqui de maneira hercúlea, mas tentarei. Tudo bem? Tudo bem? Podemos? Deixa eu tomar mais um gole aqui do meu... A Belinha apareceu, faz tempo que eu não falo da Belinha, não? Vamos falar desse antibolsonarismo que cresce. Cresce e cresce. Eu falei ontem, né, que virou um grande barato, né? Você gritar Bolsonaro vai tomar no... É bonitinho isso, né? Já fazer... Vai. Comigo, vai. Ei, Bolsonaro, vai tomar no... Ei, Bolsonaro, vai tomar no... É tão bonito isso. Então, ele tá tomando muito no dele. Isso é ótimo, pedagógico, vida longa ao do Bolsonaro. Mas isso mostra que o bolsonarismo realmente está absolutamente prejudicado. O que sobrou, e na verdade o que é a base do Bolsonaro... Eu me lembro do Zé Dirceu falando que o Bolsonaro tinha base social. Acho que tinha. Acho que não tem mais. Acho que a base do Bolsonaro agora é só a base digital. As milícias digitais do Bolsonaro. Acho que só isso. O que é bastante, porque é complexo, eles têm muita escala, né? Eles têm liderança, eles têm uma organização militar, são soldados, né, do Bolsonaro. E eu acho que nós temos de ter clareza disso para poder atacar esse câncer. Mas esse carnaval mostra para todos nós que o antibolsonarismo ganhou o Brasil. Olha só, eu não me lembro, vou perguntar para vocês, eu não me lembro de um antipetismo que ganhasse o carnaval. Não vi. O antipetismo ganhou as manifestações de 2000 nem a de 13. Que as manifestações de 2013 ninguém sabe muito bem até hoje o que aquilo lá estava combatendo. Não era só a Dilma. Não era a Dilma Rousseff. As manifestações de 2013 não estão fechadinhas na interpretação social histórica, política. Esse é departamento para um pouco mais de estudo. Agora, as de 15 foram antipetistas, evidentemente. Organizadas pela Globo, né, pela Record, por todo esse bando de interesses aí, pelo MBL, por dinheiro que vinha por fora do Brasil para financiar o MBL, para levar as pessoas para a rua, que pagavam os carros de som, que pagavam as faixas gigantes, que pagavam os Lulas infláveis. O Paulo Scaff, o Pato foi plágio de um artista holandês, aquele pato amarelo. Aí depois substituíram por um sapo, né? Que está lá na Avenida Paulista agora. Então, veja, as manifestações de 2015 foram tudo menos populares. Tudo menos populares. E, diga-se de passagem, teve resposta do segmento democrático. Nós não conseguimos preencher as ruas como esse segmento aí patrocinado, mas nós tentamos, dignamente, fazer isso, né? Bom,
Por que eu estou dizendo isso? Porque um carnaval, quer dizer, o antipetismo que nós vimos concretamente nas ruas foi aquele lá, e na internet, esse ódio todo aí do Alexandre Garcia, né, que passa por aí e tudo mais. Esse ódio a gente viu na internet crescer enfim, esse é um problema diferente. Agora, nas ruas eu não me lembro. Então, eu não me lembro de ter visto um carnaval em que as pessoas mandavam Lula tomar no cu. Não teve isso. Dilma Rousseff também não. Dilma Rousseff teve um pouquinho. Eu me lembro. Então, Bolsonaro sim. O bolsonarismo acabou se transformando naquilo que ele fez, naquele simulacro que eles fizeram do PT. Eles achavam que o PT, eles produziram esse antipetismo e tudo mais, estimularam, insuflaram esse sentimento no Brasil, e na verdade agora o bolsonarismo experimenta isso, porque o brasileiro está adorando cantar aí, Bolsonaro vai tomar no cu, né? Deixa eu ver aqui se tem mais recado aqui para o Lula e tudo mais. Lula, eu te amo. Quem fuma charuto para valer, não guarda o charuto para fumar no outro dia. Brincadeirinha, tá? Tudo bem. Não tem problema, não tem problema. Eu fumo charuto, eu não fumo charuto para valer, eu fumo charuto para fumar. Recado para o Lula, meu querido e amado eterno presidente, tenho 60 anos e espero logo, logo lhe encontrar e lhe dar um grande abraço. Deus te proteja, Fran Martins. Recadinhos para o Lula. Então, vocês entendem, vocês percebem que esse sentimento anti-Bolsonaro ganhou o país. Ele existe, ele está lá. Está lá nesse carnaval, sobretudo. A imprensa ignora. A imprensa tradicional, ela começou a noticiar, mas ela percebeu que se ela fizer isso, acho que a imprensa fica com medo de ter as suas manchetes usadas pelos segmentos políticos e tal, da esquerda progressista, e ela não quer se envolver com isso também. Ela recolhe a leitura e passa a fazer aquela leitura protocolar de todo carnavalzinho vagabundo que ela gosta de cobrir. Vagabundo na visão delas, tá? Só aquela historinha. Ah, Sabrina Sato teve o seio apalpado. Essas coisas mais bizarras da imprensa brasileira. O Neymar, né? Aquela coisa bem frívola mesmo. Eles gostam de fazer isso. E não sabem como é que o Brasil está conflagrado. E que o grande tema desse carnaval é o antibolsonarismo. Todo mundo quer gritar anti-Bolsonaro. Nós tivemos aquela fantasia genial da bunda com uma panela, né, devidamente penetrada naquela bunda com cabo, né, que é genial, mas uma das grandes fantasias, depois daquela fantasia do manifestoche sendo manipulado. Essa coisa do carnaval, quer dizer, a panela erótica, né? Depois da mamadeira de piroca, a panela erótica, né? Tudo alimentação, né? O bebezinho mama e o tiozinho e a tiozinha vão lá e cozinha na panela erótica, né? Panela erótica porque o cabo é anatômico, né? Para enfiar naquele lugar que vocês sabem. Então, veja, agora a gente vai também, todo esse procedimento aí do Bolsonaro chegou na sua fadiga de material prematura, né? Prematura, quer dizer, as pessoas já se cansaram já dessa conversa fiada de fake news, tá? De ódio explícito o tempo todo, e acho que a gente está querendo caminhar um pouco mais para frente agora nessa situação brasileira. Então, o antibolsonarismo está muito forte, está crescendo. A gente percebe isso pela apatia do governo. Hoje o Bolsonaro tuitou. Hoje ele tuitou para falar da Lava Jato nas universidades, a Lava Jato na educação. O que já é uma aberração por si. Mas o que me chamou a atenção nesse tweet do Bolsonaro, que ele tweetou depois de 5 dias, de 4 dias, né? Estava quietinho e tal. Ele tweetou. O que me chama a atenção é que é um tweet pobre, sabe? Discursivamente, sem apelo. Só quer dar uma provocadinha, chamar a atenção, porque ele ficou em 10º plano, né? O Bolsonaro é coadjuvante absoluto, ninguém liga para o cara. Só liga no carnaval para rechaçar. Na verdade, não é nem o Bolsonaro propriamente, mas é o bolsonarismo e a violência que o bolsonarismo construiu. A Micheque, né? Teve muitas Micheques aqui, a Sônia Barbosa Lula da Silva está falando, né? Bozo e Micheque. Ganharam o Brasil inteiro. Tinha muitas Micheques com chequinho de 24 mil reais, assim, estampado. E tudo. Então, é muita trollagem. É muita trollagem e não tem estrutura política que aguente uma trollagem desse nível. Tá? Então, a Lava Jato vai perseguir na educação, o enunciado é ridículo, eles querem ver
onde gastar melhor o dinheiro da educação, quer dizer, uma desculpa. Macartismo, aquele movimento nos Estados Unidos, nos anos 50, de caça aos comunistas, macartismo no Brasil é biscoito. A senha foi dada. Eles perseguem. Eles estão colocando todo o aparato público, Poder Judiciário, Polícia Federal e o próprio Executivo para sufocar as universidades brasileiras. Eu duvido que a comunidade acadêmica vai aceitar uma coisa dessa. Não vai aceitar. Não vai aceitar. Vai correr sangue. Se eles insistirem nisso, vai correr sangue. Nós vimos o que aconteceu com o reitor. É que é o nome dele? Agora me deu branco, são muitas informações. O reitor que se suicidou em função de perseguição da Lava Jato. Perseguição do Poder Judiciário de Florianópolis, né? De Santa Catarina, é isso? Como é que era o nome do reitor mesmo? Se alguém puder me lembrar aqui, deixa eu abrir o Facebook, porque vocês já devem estar me lembrando o nome do reitor que se suicidou. Na verdade, ele não foi suicídio, quer dizer, foi decorrente de uma perseguição. Ele deixou uma carta clara dizendo o que tinha acontecido, né? Bom, eu conheço o irmão dele que mora aqui no Vale do Paraíba, Cancellier, desculpa, isso é exatamente. Reitor Cancellier. Então, o Acioli também, evidentemente. Isso é isso que vai acontecer? Em Minas Gerais, eles fizeram uma operação para estourar as universidades, cujo nome foi Esperança Equilibrista. O filho do Enfio veio publicamente pedir para tirar. Acho que o João Bosco e o Aldir Blanc também pediram para tirar o nome da operação de Esperança Equilibrista. É uma mistura, eles tentam esmagar o passado, apagar tudo que aconteceu no país, de perseguição, né? As pessoas que existiam a ditadura e tudo mais. Então, veja, o momento é dramático. Hoje nós tivemos essa notícia dramática de um espancamento de um folião, que não por acaso é dirigente do PT, o advogado. Ele foi, porque estava com a camisa Lula livre, foi hostilizado por policiais, foi levado para a delegacia, foi agredido e teve o braço quebrado na delegacia. E agora, a Comissão de Direitos Humanos da OAB já está investigando isso, os policiais foram afastados, quer dizer, um escândalo. E veja, isso por quê? Porque a senha foi dada. Você tem um poder, você tem um governo que é claramente, abertamente, publicamente fascista. Então, todo esse castelo que foi construído em cima dessa mentira da Lava Jato, de perseguição ao Lula, de triplex, de sítio de Atibaia, tudo isso, de repente, em função de N fatores, sobretudo de um governo de papel, um governo podre, que não consegue produzir nenhum tipo de projeto, não tem programa, não tem ministros qualificados, não tem coragem de vir em frente às câmaras para dar explicações quaisquer, fugiu da imprensa internacional em Davos, uma vergonha absoluta. Você tem o carnaval, você tem a falta de paciência da população brasileira, que vai se precipitando, e você tem o Zé de Abreu, que se autoproclamou presidente da República, você tem o Lula aparecendo depois de quase um ano para o Brasil inteiro. Você vê como é que é curioso isso. Tem muito bolsonarista que está dizendo que o Lula usou o enterro do neto para palanque. O Lula não falou uma palavra. Esse bolsonarista está reconhecendo que o silêncio do Lula é a coisa mais eloquente que se tem no Brasil hoje. Tonico Pereira também tem essa percepção, me dividiu comigo hoje, né? O silêncio do Lula é eloquente. Um tchau do Lula significa mais do que tudo que o bolsonarismo produziu de outubro para cá, em termos de sentido político histórico, tá? Alguém está dizendo aqui que a OAB participou do golpe. Participou! Quase o Brasil todo participou do golpe, Daniela Carneiro. Quase o Brasil todo participou do golpe. PSB participou do golpe.
A maioria da população brasileira participou. É o processo de também o processo de retratação. As pessoas elas mudam, elas migram de um lugar para o outro. Ninguém é a mesma coisa desde o nascimento até a morte. Nós temos de entender isso nem politicamente, nem filosoficamente, nem subjetivamente. Então é isso que aconteceu. Então a OAB, mas tem setores, a OAB tem setores, como o Ministério Público tem setores. O próprio Poder Judiciário tem setores que são diferentes uns dos outros, que não são decorrentes apenas desse direito concurseiro que tomou conta de todo o processo de perseguição a um segmento político apenas e somente no Brasil. Tá? Então, esse evento, o que é? Você tem vários casos de agressão nesse carnaval ou no território brasileiro. Mas o cara tava com a camisa do Lula livre, isso que é o crime dele, que ele tem que ser espancado. Tem muita gente que vai falar, é isso mesmo. Então. Aí entra naquela moenda do discurso sem sentido, que na verdade quer promover só a nossa irritação. Nós temos de devolver isso com a mesma, na verdade, com a mesma energia. Não podemos mais aceitar esse tipo de provocação. Eu, por experiência própria, posso dizer para vocês, se vem um cara te provocar nesses termos, eu rechaço ele da minha frente, seja na internet, seja na rua. Verbalmente. Eles mijam na calça. Né? Como eles não têm nada para falar, eles mijam na calça. Saem correndo. São covardes, bundas moles. Que nem o Moro, né? Moro, bunda mole, foi trending topics no Twitter, né? Quando ele recolheu a nomeação lá da Ilona Zabor, né? Ele recolheu e Moro bunda mole. Então, são todos bunda moles. Você falar devidamente com o tom certo, que é o que o Zé de Abreu fez, né? É o que o Zé de Abreu fez. E é o que a gente sentiu falta. A Glaze faz isso também, né? Mas o Haddad não faz. O Haddad é outro papo. O Haddad é um cara, ele tá... enfim, ele é a figura... para consagrar a conquista da democracia. Quando a gente conquistar a democracia, a gente pede para o Haddad consolidar a democracia para a gente. Porque enquanto a gente não tiver isso, a gente tem que enfiar o dedo no nariz desses caras. Certo? Como o Zé de Abreu está fazendo. Por isso que o Zé de Abreu é um acontecimento. O Zé de Abreu, ele fala a língua do povo. De maneira, assim, bastante convincente. Então, é importante a gente estar atento a isso, porque aí eu ia falar do Zé de Abreu também, hoje eu vou falar um pouquinho já, né? O Zé de Abreu é o seguinte, começou, ele mesmo diz, né? Começou assim quase que como uma brincadeira. Ele chegou e tal, eu vou me autoproclamar presidente da República. Tem alguém pedindo para eu comentar alguma coisa aqui. Guaidó voltou para a Venezuela, comenta com a gente. Depois eu comento o Guaidó na Venezuela, né? O Aécio Neves venezuelano, né? Só que tomou uma dimensão muito maior, que ele não esperava. Ele acordou e no dia seguinte o mundo tinha mudado para o Zé de Abreu, né? Totalmente. E aí, o que significa isso? Significa que agora ele tem um outro desafio pela frente. Né? Ele está sendo convidado pela imprensa internacional para opinar sobre esse processo. Daqui a pouco ele vai voltar para o Brasil e todos segmentos do progressistas brasileiros vão querer ouvir o Zé de Abreu, conversar com o Zé de Abreu. Então ele vai causar. A volta dele vai ser impactante para o brasileiro, para a cena política brasileira. Isso é muito importante porque nós precisamos de um vetor de que direcione a nossa indignação com o Brasil, com o governo Bolsonaro. O Zé de Abreu encarna isso, o Lula encarna isso, só que o Lula está numa situação cuja prioridade também é zero para o Brasil. Na verdade, a prioridade máxima, que é a Lula livre. A gente tem que ter o Lula em liberdade para a gente poder realmente fazer a sério todo esse passo. O Zé de Abreu faz o que ele pode. Nós fazemos o que nós podemos. E temos que continuar fazendo. Mas aquilo dentro dessa função, dentro dessa responsabilidade de tomar a democracia brasileira de novo nas mãos, para a gente realmente ter um país de volta, passa pela liberdade do Lula, inexoravelmente. Então, isso é importante que a gente saiba, né? Deixa eu ver se tem mais recado para o Lula aqui.
Aí, ó, tem mais um aqui da Ana Cláudia. Lula, o amor puro que lhe enviamos é muito poderoso. Teima, presidente. Vamos teimar juntos. Mãe Maria e Dona Lindu comandam a turma que nos inspira do céu, onde o anjinho Arthur também está. Que bonito o seu recado para o Lula, Ana Cláudia. Lindo, lindo, lindo. O Lula gosta dessa palavra. Teima, você sabe disso, né? Ele gosta disso. Vamos avançar mais um pouco? Então, a gente teve... São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu sei que quem me vê, quem me vira amanhã na reprise do 247, vai falar assim, você não falou da Tuiuti ainda? Eu acho que a Tuiuti... Então, a Tuiuti, nesse momento aqui, são 10:08 do dia 4. Essa live vai ser reprisada na manhã do dia 5. Então, a Tuiuti provavelmente já deve ter feito aquele sucesso descomunal na avenida, na Sapucaí. Eu acho que a Tuiuti vai ser impactante. Acho que vai ser muito mais impactante do que foi o ano passado. Que foi o tema da escravidão, que foi muito bonito, que trouxe os manifestoches, que trouxe a reforma trabalhista, que trouxe várias questões para a avenida. O Jacques Vasconcelos, que é o nome do carnavalesco da Paraíso de Tuiuti, é um cara extremamente corajoso, é um cara extremamente rigoroso com os desfiles que ele organiza. Um carnavalesco de uma escola de samba do Rio de Janeiro, queridos, realmente não é qualquer um que tem essa capacidade, né, de mobilização e de lidar com a cultura popular e com a história de maneira tão rigorosa como esses carnavalescos lidam. Sobretudo esse da Tuiuti, que é o Vasconcelos. Ele é muito corajoso, ele realmente quer provocar a Rede Globo, ele quer provocar o país, ele quer provocar o Bolsonaro, e só de você ver no papel o que vai ser o desfile da Paraíso do Tuiuti já é emocionante, você já pode até chorar já. O que vai acontecer na avenida. Então vai ser uma coisa assim, impactante. É a história do Lula. O Lula, toda a história dele, desde o Nordeste até, eu não sei se é até chegar à presidência, ou depois, ou um pouco antes, como é que vai ser essa estrutura do Carnaval da Paraíso de Tuiuti, mas eu tenho certeza que esse desfile da Tuiuti vai ecoar como aquele do ano passado ecoou o resto do ano todo no Brasil. Ele vai servir de trilha sonora para a reconquista da democracia durante esse ano, para os atos pela democracia que nós precisamos providenciar imediatamente. A gente não pode perder essa energia do carnaval, queridos. Mercadante, Haddad, Gleisi, todo mundo que eventualmente possa me escutar, nós precisamos produzir os atos pela democracia, no Tuca, na Casa de Portugal, no Rio de Janeiro, Circo Voador, aonde quer que seja. Eventos pequenos, grandes no Brasil inteiro, em todas as capitais. Para quê? Para canalizar essa energia antibolsonarista do carnaval e para poder acelerar o processo de liberdade do Lula, que é a prioridade zero. Nós temos que libertar o nosso maior guerreiro. É aquela história, é como se no embate entre gregos e troianos, o Aquiles tivesse sido aprisionado. E nós precisamos libertar esse Aquiles. Precisamos libertar para ele lutar por nós e para nós lutarmos por ele. Tá certo? Então, esse desfile, né? A Mangueira também vai desfilar hoje, e o tema da Mangueira é a Marielle Franco. Então, hoje, o carnaval está muito político. Esse carnaval 2019 já está muito político. E hoje ele vai estar mais ainda político. A gente vai ter que tolerar aquela transmissão vagabunda da Rede Globo com aqueles locutores de sei lá o quê, né? Mas isso tá muito bonita a fantasia, isso aqui é um amarelo. Aí vem o carnavalesco que fala que tá lá, isso é uma coisa assim, deprimente, né? Quer dizer, um discurso que é totalmente político, eles vão tentar tirar toda a tessitura política do discurso. Eles vão fazer isso, vocês sabem disso, né? Talvez eles nem falem que é o Lula, eles falem que é o bode, porque parece que é a imagem do bode, né? O bode que vem do Nordeste e tal, né? Metáfora, né? Muito provavelmente aqueles locutores meia-boca da Rede Globo de televisão vão falar que é um bode.
para não falar o nome do Lula, para não consagrar o Lula. Mas desculpa, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu acho que esse desfile vai tomar as redes, eu acho que esse desfile vai tomar a cena aí do YouTube, do stream brasileiro, trending topics no Twitter, vai para a cabeça em todos os sentidos. Tanto da Mangueira, da Marielle, quanto da Paraíso do Tuiuti, que é o Lula. Vamos ficar atento a isso, porque hoje tem um dia histórico, tem um dia muito importante para a gente contemplar, para a gente observar e para a gente traçar as nossas estratégias para o momento seguinte. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube, ver como é que vocês estão aqui. Vamos ver se tem um recado para o Lula aqui. Deixa eu caçar um recado para o Lula aqui. Tem que ficar de olho nos 600 bi da Previdência. Esse dinheiro é para comprar os deputados e senadores para a reforma da Previdência. José Assis, está lido aqui seu recado, José Assis. Pessoal aqui, muitos coraçõezinhos. Pessoal está na expectativa, né? Vocês estão na expectativa do desfile da Paraíso do Tuiuti. Eu também estou muito na expectativa desse desfile. Vamos para encerrar a live. Deixa eu retomar o meu roteiro aqui e dizer mais algumas pequenas máximas aqui que me chegaram hoje através da leitura das homes e das conversas que eu tive com o Tonico publicamente, com outras figuras em modo privado, porque hoje eu conversei com o Zé de Abreu e com o Stuquinho também, o Stucker. Estou escrevendo um artigo sobre o Stucker e estava perguntando para ele, acho que eu posso falar isso já para vocês, né, sobre esse momento, né, do reencontro dele com o Lula no enterro dramático e trágico do menino Arthur. E ele me disse que foi muito estranho, porque ele não pôde fotografar dentro ali da capela, ali daquele, acho que não sei se é um crematório, né? Ele não pôde filmar ali dentro, não pôde fotografar nem filmar. Então ele me disse que ficou seguindo o Lula só com os olhos e na verdade ele me disse que foi com o coração, né? Uma coisa muito linda, né? Eu vou escrever sobre isso, né? Então foi diferente para ele, foi uma emoção diferente. Ele me disse que ficou emocionado e depois ele pôde fazer as fotos que a gente viu, né? As fotos, por exemplo, que ele tirou, saiu aquela ostensividade dos policiais em torno do Lula e tudo mais. Algumas imagens ele também conseguiu fazer. Mas o que é muito bonito, que assim, basicamente o Stucker me disse que ele é tímido, ele é muito discreto, né? E na verdade ele fala através das imagens, né? É isso que nós temos de entender. Tudo que ele tem para dizer, de uma certa maneira, já está dito, né? Nas imagens que ele fez e faz do Lula durante todo o tempo. Então, acho que também é um momento para a gente entender, preservar e enaltecer o trabalho do Ricardo Stucker, que é um dos maiores fotógrafos brasileiros, e é um fotógrafo que justamente as imagens que ele deixa são essenciais para se entender o Brasil. São essenciais para se entender a relação do Lula com o brasileiro, com o povo brasileiro. Porque não são imagens artificiais, são imagens da espontaneidade do Lula, da presença do Lula. Então, querida Fernanda Scherer, a ideia era exatamente essa, né? Eu estou conversando com o Stucker, mas ele não é difícil para ele dar uma entrevista. Eu vou fazer uma matéria sobre ele, né? E dizer de tudo que ele constitui, constrói, se representa, significa e tudo mais. Como ele me disse, ele diz assim, a fotografia dele, né? Ela fala, ela é que fala por... E realmente é isso, né? Que a gente percebe na lente do Stucker o sentimento do Lula. Nós estamos sentindo isso o tempo todo. Querido, se a gente viver bastante esse momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, com tudo isso, com as fotos do Stucker, com os textos da blogosfera, com os textos da imprensa progressista, com as falcatruas daqui, com a corrupção do PSL, com os laranjas, muitos laranjas nesse carnaval também, né? Se a gente viver, vai ter sido o momento mais cascudo e terrível da história do Brasil e, ao mesmo tempo, impregnado de muita significação. É um momento histórico, né? A gente está vivenciando a história a céu aberto, embora ela tenha truques,
nesse momento com fake news e tudo mais, quer dizer, nós somos atores no meio de tudo isso. Eu acho importante a gente nos darmos o devido valor e abandonarmos um pouco aquele ceticismo padrão de achar que tudo é uma avacalhação total e não funciona nada. Porque nós estamos nesse olho do furacão, enquanto trabalhadores, enquanto povo brasileiro. Nós estamos sendo protagonistas desse processo. Nós estamos escrevendo, estamos aqui comentando, vivenciando, criticando, se indignando. E se nós não estamos nas ruas ainda é porque a história demanda alguns ajustes para que isso aconteça e isso está sendo realizado agora. Então nós estamos produzindo história aqui. Então eu quero terminar essa live dizendo isso para vocês. Vamos recobrar a nossa autoestima. Vamos fazer jus a esse cara tão importante, tão diferente de tudo que a gente já teve a oportunidade de testemunhar nesse mundo, que é o Lula. Diferente em todos os sentidos, forte, soberano, carinhoso, afetuoso, humano, que já mostrou que sabe fazer, que tem humildade, que sabe perder, que respeita a democracia. Ele é a nossa esperança. O Zé de Abreu, o Tonico Pereira, todos esses. O Tonico Pereira me disse uma coisa importante, eu vou fechar dizendo isso para vocês, né? É uma coisa que a gente já falou aqui. A arte, nesses momentos, a arte ela fala muito mais alto. É ela que vai trazer de volta a nossa capacidade de lucidez diante da história da democracia. E aí eu fecho uma reflexão que eu comecei e não terminei, que é justamente por que nós temos dois atores, ou um ator, o Zé de Abreu, encarnando essa simbologia de retomada da democracia através de um logro produzido e deliberado, que é a autoproclamação do Zé de Abreu. Porque ele é um ator, e um ator sabe do poder da palavra. Nós precisamos resgatar o poder da palavra, trazer a palavra de volta para a cena. Porque quando a gente fica confiando demais nas instituições e na democracia etérea que você acha que existe, você passa a não confiar muito na sua palavra. Então você tem que restabelecer o poder da palavra. Pensar em Shakespeare, pensar no teatro. Que a palavra ela estabelece realidades. Eu falei isso para o Zé de Abreu. Então ele produz esse tipo de efeito. E nós estamos nesse momento, porque a palavra de Lula está aprisionada. Tem mais esse detalhe. E é por isso que nós estamos nessa situação, nesse beco sem saída. Então, através dessa potência da palavra, nós vamos recuperar o curso da nossa história, não tenha dúvida disso. Com firmeza, com altivez, com autoestima, e vamos jogar esses bolsonaristas para a lixeira da história, que é onde eles merecem ficar. Se eles quiserem voltar para a história e se recuperarem, eles que se esforcem, né? Porque nós vamos tomar esse país de novo para a gente. Um beijo muito grande para todos vocês, muito obrigado, bom carnaval para todos vocês, boa desfile da Tuiuti, da Mangueira, Marielle vive, Lula livre, e vamos que vamos. Um beijo muito grande, até a próxima. Live do Conde. Obrigado.